tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Como vocês estão? Bom, assim, gente, eu vou falar um pouco sobre a depressão, respondendo justamente a pergunta, né? Como curei a minha depressão? Mas de início eu não tenho assim uma resposta-chave para dizer como curei a depressão. A pergunta é: eu recebi alta de um psiquiatra? Eu recebi alta de um psicólogo? Não. Olha só, gente, eu vou contar aqui a minha realidade, mas eu não estou aqui recomendando ou não recomendando nada a ninguém. Eu estou apenas contando a minha história, a minha versão. Isso porque eu abandonei o tratamento psiquiátrico, eu abandonei a terapia com psicólogo, eu abandonei os remédios. Tipo, eu me dei alta. Essa é a grande verdade. Por que que eu fiz isso? Não foi aleatoriamente. Eu sou uma pessoa assim muito disciplinada. Foi porque eu estava me sentindo refém das consultas com o psiquiatra. Eu estava me sentindo refém de ter que toda semana fazer a terapia com o psicólogo. Eu estava me sentindo refém dos remédios, tanto para depressão, e me sentindo refém dos remédios para dormir. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tratamento estava me sufocando, estava como fosse correntes em minha vida. Bom, por que que eu abandonei o tratamento? Por que que eu me dei alta? Primeira coisa, como eu falei, eu já não estava mais aguentando ir para o psicólogo, ir para as terapias. Por quê? Se sua terapia está funcionando, você está dizendo: eu estou adorando, eu estou vendo resultados, legal, continue. A minha cunhada fez terapia, recebeu alta, ela fez aqui 1 ano de terapia, ela adorou a psicóloga, ela disse que foi a melhor coisa, ela se encontrou. Comigo foi totalmente diferente. Eu detestava ir à terapia. Eu me sentia não só sufocada, eu sentia como se fosse uma coisa inútil. Eu ia lá, ficava falando de mim, se resumia isso. Ouvia 1 ou 2 conselhos, desculpe, patéticos, conselhos que não precisaria nem uma pessoa formada em psicologia para me dizer. E claro, eu gastando um dinheiro suado, né? Porque você paga por sessão. E eu sou uma pessoa pobre, não sou rica. A terapia não estava me acrescentando nada. Era só realmente uma corrente que eu estava colocando no corpo. As consultas com o psiquiatra piorou. Era aquele saco. Era basicamente você ir para renovar a receita para comprar um novo medicamento, já que esses remédios, né, para depressão e para dormir, para ansiedade, para síndrome do pânico, só com receita médica, e a receita fica retida. E depois ia lá de 2 em 2 meses, né, como a maioria das pessoas fazem, também enchendo os médicos de dinheiro. Porque cada consulta de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses você tinha que pagar, gastar dinheiro com medicamento. E então, assim, a primeira coisa que melhorou quando eu me dei alta da depressão foi a questão que eu passei a economizar mais dinheiro. Não precisei mais gastar dinheiro com terapia, com psiquiatra e com medicamentos. Agora, repito, você vai fazer isso que eu estou falando? Não. Eu só passei a fazer isso, só tomei essa atitude porque eu tive a consciência de que
eu estava, de acordo com meu comportamento no dia a dia, eu já tinha melhorado. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha síndrome do pânico grave. Eu moro numa casa normal, né? Apartamento não, casa. Você tem vizinhos no fundo, do lado, do outro, na frente, sabe? Vizinhos que todo mundo se conhece. Eu fiquei 3 anos sem colocar a cara na janela. Pra você ver o nível da depressão que eu estava, da síndrome do pânico. Eu me escondia das pessoas. Gente, eu estava em estado grave. Ninguém podia ir lá em casa. Tava tão sério que os vizinhos achavam que eu tava viajando, sabe? Eu me tranquei dentro de casa. Eu me tranquei dentro de mim. Eu fiquei naquele estado que todo depressivo sabe o que eu estou dizendo, né? A gente passa uma época que a gente só quer ficar deitado. A gente passa uma época que fica agressivo, é verdade. Tinha época que eu queria, assim, ficar sozinha. E se você não me deixar sozinha? Aí eu ficava, sabe, agressiva com a minha família, sem necessidade. Mas é típico da doença. Então, assim, minha depressão foi uma coisa, assim, muito séria. Fora que eu não conseguia mais sair de casa, então não conseguia mais trabalhar. Eu comecei a me sentir cansada. Você não consegue fazer nada. A casa andava suja. E olha que eu sou uma pessoa que eu tenho mania de limpeza, né? Estou sempre limpando as coisas. Mas naquela época, a depressão foi contra a minha personalidade mesmo. Ela me derrubou. Eu fiquei, gente, assim, irreconhecível. Fisicamente, eu já estava no período de engordar, engordei mais ainda. Então, assim, relutei em ir para psicólogo, psiquiatra, porque a gente não aceita de início que está com depressão, né? Meu pai começou a pesquisar na internet e viu que eu tinha todos os sintomas, né? Para você ter uma ideia, no ano de 2016, eu não fui votar. O voto é obrigatório. Eu estava com tanta síndrome do pânico, eu fiquei tão trancada dentro de casa que eu não consegui sequer praticar, melhor dizendo, o meu direito de votar. Eu estava nesse nível. No início, o tratamento foi muito bom. Comecei no final de 2014, abandono, aí fico depressiva, em casa, sem tratamento. Aí senti a necessidade de novo de voltar a me tratar em 2018. Dessa vez além de ir ao psiquiatra, eu passei também a frequentar uma terapia com psicólogo. Senti mudanças. Uma das mudanças que 2018 foi ano de eleição, né? Eu fui votar. Eu já estava tomando os remédios, estava fazendo terapia. Você vê que você começa a melhorar. Começou a passar o tempo, eu estava gorda, né? E foi um dos primeiros sinais que eu senti que eu estava começando a melhorar. Isso depois já de meses de tratamento. Foi que eu comecei a ter um olhar para mim. Eu estava gorda, sedentária, não estava nem aí para nada, para a vida. Aí comecei a me preocupar em perder peso, em adquirir saúde, em limpar a casa, né? Cuidar mais de mim. Então isso tudo eu comecei a ver sinais de melhora. Aí, olha só, a primeira coisa, além da parte financeira, óbvio, né? Como eu falei aqui, esses remédios são muito caros. Outro benefício que eu vi, que eu tinha que fazer, quando decidi abandonar os medicamentos, foi porque quando você lê a bula dos remédios, ele tem assim vários efeitos colaterais. E um desses efeitos é que engorda, você fica inchada. Comecei a fazer dieta, fazer jejum, fazer atividade física, mas eu não estava tendo o resultado que eu esperava. Havia algum empecilho. Nesse período, a minha cartela do remédio para dormir tinha acabado. Aí eu pensei o seguinte, cartela de remédio para dormir acabou. Eu vou testar se eu consigo dormir ou não sem os remédios. Aí aconteceu uma coisa interessante. Quando você quer emagrecer, você muda a alimentação e, óbvio,
para uma alimentação mais saudável, né? Você passa a cortar doces, salgados e comer salada, verdura, né? Raízes, grãos, né? Enfim, carboidratos saudáveis. Juntando isso, modificação na alimentação e acrescentei atividade física. No meu caso, foram os DVDs de um treinamento funcional, mas o suficiente para me cansar. Resultado, eu comecei a dormir à noite sem medicamento. Outra coisa que eu cortei naquele período é evitar ligar assim, o notebook perto da hora de dormir. Porque diz que a tela, né, ela ativa uma substância no cérebro de alerta. Então, essas mudanças, alimentação, atividade física que cansa o corpo, evitar usar aparelho eletrônico muito perto da hora de dormir, mesmo com remédio de dormir tendo acabado, eu comecei a dormir. Isso foi uma surpresa para mim. Eu estava ainda, mesmo com essa rotina, ainda estava com dificuldade de perder peso. Aí, como eu falei, estava lendo a bula e pensei, bom, remédio de dormir acabou, a gente só vai ter consulta com o psiquiatra daqui a um mês ou 2 meses, né? Para pegar uma nova receita. Mas ainda tinha remédio da depressão. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu só vou conseguir emagrecer, porque eu não estava conseguindo perder peso, assim, muito. Estacionou ali. Eu descobri que os remédios para depressão estavam dificultando a perda de peso. Dito certo, gente. Quando eu cortei o remédio para depressão, eu comecei a perder peso. Teve a parte financeira que me incentivou a abandonar os remédios. E depois a parte de saúde, querer emagrecer. E também, gente, eu sou adepta do naturalismo. Eu gosto de assim, dentro do possível, né? De coisas naturais. Esse remédio para depressão, gente, se você ler a bula, é cheio de química, cheio de efeitos colaterais. Eu tava doida para me libertar daquilo. Eu falei, bom, já consegui voltar. Eu já tava menos bicho do mato, menos tabaroa. Eu já não tava mais me escondendo das pessoas, já não tava mais agressiva. Enfim, eu comecei a ver melhoras que eu pensei, bom, não vou mais tomar remédio. Eu fui levando. Resumindo, aos poucos eu comecei a botar a cara na janela. Eu comecei a cumprimentar os meus vizinhos, coisa que eu não fazia, porque eu me escondia. Eu comecei, sabe, tudo aos poucos. Hoje eu já saio de casa, às vezes, deixar bem claro. Já saio de casa, já ando sozinha, já ando de ônibus, já vou ao shopping com minha irmã. Antes era uma coisa, gente. Eu tô gravando esse vídeo aqui em 2022. De 2018 pra cá, só tô vendo avanços. Então, eu não via mais sentido em ficar indo pra terapia, pra psiquiatra e tomar remédio. Aí eu abandono tudo mesmo. E os avanços continuam. Esse é o ponto importante. Se eu começasse a ver uma piora, eu diria, não, peraí, eu tô fazendo errado. Vou voltar ao tratamento. Mas como eu tô vendo, só avança, eu não vejo sentido mais continuar com o tratamento para depressão, entendeu? Meu pai relutou muito no início. Ele ficava cobrando para eu tomar remédio, cobrando para eu voltar ao psiquiatra, ao psicólogo. Eu sou maior de idade, entendeu? Então, eu dizia, não vou. Tô cada dia que se passa mostrando pro meu pai, pra minha família, pros meus vizinhos, de que eu me curei, que eu sou nova pessoa. A prova disso que eu tô aqui, gravando no canal no YouTube. Eu era, gente, um bicho do mato. Vocês não estão entendendo. Você vê que eu não tô dando uma dica, tipo uma receita, sabe? De como eu me curei da depressão. Eu tô contando de sinais que eu percebi que eu já não precisava mais dos medicamentos. Às vezes, gente, você tá tendo melhoras. Tipo assim, eu não consegui ir para tal lugar. Agora você já consegue ir. Faça o teste. Outra coisa também que eu queria dizer é que tem psiquiatras que dizem que muitas vezes a depressão ela é por falta de substâncias no cérebro. Porque o cérebro precisa ser nutrido, como qualquer outro órgão do corpo. Por exemplo, falta potássio, falta magnésio. Aí a importância da alimentação.
E aí essa falta desses sais minerais, desses nutrientes, causa depressão, causa, sabe? Como eu passei a ter uma alimentação mais saudável, passei a comer brócolis, repolho, chuchu, enfim, né? A selga. Talvez sim isso tenha contribuído. Passei a consumir abacate, frutas, abacaxi. Tô dando assim um exemplo que a minha cura não foi assim. Eu acordei e disse, não tenho mais depressão. Eu comecei a ver melhoras a partir também dessas mudanças de alimentação, de acrescentar atividade física. E outra coisa também, eu trabalhei o meu interior. Eu passei a me interessar muito por essa coisa de autoajuda, de, sabe, Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Você se conhecer. Gente, isso é incrível. Eu comecei a fazer me interessar por meditação, tá na minha própria casa, não precisa sair para nenhum lugar, né? Começou a vir visita na minha casa, já comecei a tratar bem. Você tem que lutar. Já comecei a dizer, bom, eu vou tratar a visita bem, porque eu gostaria de ser bem tratada se eu visitasse alguém. Então você vai lutando contra você mesma. Então, assim, eu fui tendo uma melhora. Eu via a melhora acontecendo na minha vida. Porque realmente eu abandonei o tratamento. Mas eu tô falando da minha realidade. É que talvez as mudanças que eu fiz, talvez não, tenho certeza. E a minha postura em relação a mim, em relação à vida, ou seja, de não me entregar, tem ajudado no combate à depressão. Porque se entregar, entender, então é tudo o que a doença quer. Eu queria que vocês também se curassem da depressão, eu queria. Porque eu consegui. Agora, de tão importante quanto o exercício físico, mudar a alimentação, mas o autoconhecimento tenha sido a fonte da cura da depressão. Porque como eu fiquei isolada, né? Você se isola. Você tem tempo para quê? Refletir. Acho que a reflexão, acho não, contribuiu. Depressão quer te levar para o precipício. E a reflexão te mostra não há outros caminhos, além da autodestruição. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento. Eu tenho certeza que foi isso, uma das coisas que mais me ajudou. Então, gente, muito obrigada por ver esse vídeo, viu? E o que eu quero é ajudar vocês, porque a melhor coisa é eu ter abandonado, gente, esses remédios. Não aguentava mais mexer meu corpo de química. E não ter mais que gastar dinheiro com terapia, com psiquiatra. Até engasguei agora. E acima de tudo, voltar a fazer coisas que eu não fazia. Então, muito obrigada.